eu não tinha começado a gravar. Mais uma vez, comecei sem gravar. Não somos profissionais. Hoje é dia 16 de junho, né? Eu sou o professor Alfredo Juliani, do Departamento de História da Universidade Federal de Sergipe, e peço autorização para poder utilizar essa nossa entrevista para material de pesquisa, ser disponibilizada para pesquisa. Ok, estamos de acordo, pode ser utilizada da melhor forma. Muito obrigado. Então, 1963, você estava hospitalizado, saiu do hospital. O que você fez ao sair do hospital? Ao sair do hospital, tomei posse como tesoureiro da União Sergipana dos Estudantes Secundários, uma vez que fui eleito para este cargo, não estando no Congresso. Eu estava no leito do hospital, uma vez que tinha sido esfaqueado no Congresso, em sua primeira etapa, que havia se realizado na cidade de Lagarto. O Congresso foi suspenso, foi retomado na cidade de Propriá, com o apoio dos irmãos Maia. Eles eram prefeitos? O Cleto Maia era deputado e o irmão era médico e prefeito do município de Propriá. E nossa chapa foi eleita. Eu fui eleito o tesoureiro da USES. Benedito Figueiredo, primeiro tesoureiro, eu tesoureiro geral, primeiro tesoureiro, e Pedro Souza, o presidente da USES. No processo de recuperação, muitas visitas, muitos contatos, muitas leituras. No dia do meu aniversário, 21 de agosto, tentaram fazer uma boa manifestação no auditório do Ateneu, que hoje é teatro. Tinha mais de 1.500 lugares naquela época, pelo tipo de disposição das cadeiras. A verdade é que eu não fui. Meio tímido, meio encabulado e ainda me recuperando da facada. Eu não fui, mas consolidou-se uma liderança e é nessa situação em que nos encontramos quando veio o golpe militar de 64. No dia do golpe, o companheiro Abelardo Silva Souza nos convidou para irmos à faculdade de Economia, que funcionava ali na Praça Camerina, pois que estava havendo uma reunião de estudantes para decidir como enfrentar o golpe. Como que você recebeu a notícia do golpe? Quem foi que chegou e falou? Abelardo disse que eles tinham dado o golpe, mas que o quarto exército não tinha aderido, que haveria uma luta, que haveria uma guerra civil, caso os golpistas insistissem naquela ação. E me deu um panorama. Abelardo era mais sintonizado do que eu. E, então, o Abelardo nos convocou, eu, Mário Jorge, e Ronaldo Mato Santiago, e nos dirigimos à Faculdade de Economia. Ficamos sabendo da situação, ia haver uma sessão da Assembleia Legislativa, e lá alguns deputados apoiaram o golpe, outros não apoiaram. Me recordo quando Gildo Garcia, mesmo sendo da UDN, mas dizendo-se um defensor das liberdades, porque ex-presidente do Centro Acadêmico, Silvio Romero, da Faculdade de Direito, por entender que o Estado democrático era fundamental, por ser avesso a golpes militares, e nós começamos a aplaudir o discurso que ele estava pronunciando. Viana de Assis também, contra o golpe, Cleto Maia, e com essas falações houve deputados conservadores que aderiram logo ao golpe. Nós aplaudíamos os que diziam que a democracia tinha que prevalecer, mas foi nisso que Luciano Moraes, que tinha um vozeirão muito forte e dizia com muita segurança o não ao golpe, a afirmação das liberdades democráticas, ensejou que a mesa da Assembleia determinasse a segurança
nos tirar de lá. E assim subiram, onde hoje funciona a escola legislativa, né, se eu não me engano, e foram nos empurrando e nos chutando. Me recordo que Félix Mendes, o artista plástico, que era nosso amigo e companheiro e representante da União Brasileira dos Estudantes Secundários, aqui em Sergipe, Félix Mendes foi empurrado bruscamente e Luciano tomou um chute, né, de um do segurança. Eu e os demais fomos empurrados de escada abaixo, uma escada muito íngreme, alguns catando ficha, e logo depois dessa situação que nos botaram para fora da Assembleia, nós nos dispersamos momentaneamente, depois nos reunimos na Praça do Imperador, para logo assistirmos à chegada de vários caminhões do Exército, do 28BC, e plantaram na Praça Fausto Cardoso ninhos de metralhadora. Então, tomaram a praça metralhadoras. Assisti isso, nervoso, com meus colegas, e fomos para casa, cada um. Vocês estavam em quantos lá na Praça do Imperador? Deveria ser, no máximo, uns 20 secundaristas que subimos na Assembleia Legislativa, uns 20, não é? Conhecidos. E antes do cenário de ir para casa, qual era a palavra de ordem dita pelo companheiro Félix Mendes era de que nós não deveríamos dormir mais em casa. E assim eu fui dormir na casa de um irmão que morava na rua Duque de Caxias. Vocês tinham medo de ser preso? E ficamos lá, porque ele disse que a coisa podia apertar. E qualquer coisa a gente tinha que se comunicar, não deixar de escutar rádio. Foi este o processo de 64, né, em que havia ideias de que haveria resistência a partir do Rio Grande do Sul. No outro dia, procuramos ter contatos através de familiares, mas logo chegou a notícia da prisão de Seixas Dória, a prisão do governador. E as coisas aceleraram. Alguns lugares foram invadidos, algumas casas foram invadidas, muita gente presa. E nós ficamos alguns dias sem aparecer. Naquele turbilhão, nossos familiares mandavam que nós devíamos manter a calma. Cada um foi para casa de parentes, para uns 15 dias ou 20 depois voltarmos às aulas. Já não encontramos a professora Felícia Freire dando aula. Não encontrou? Não. Ela já estava proibida da aula, tinha sido chamada no 28BC, já não tinha mais a Fenícia. Gerou-se um pânico no Ateneu. O Grêmio já tinha sido vasculhado. A diretora tinha confiscado livros de ata. Já tinha decretado a intervenção no Grêmio Cultural Clodomir Silva. Foram dias dramáticos, até que ela propôs uma marcha com Deus e a família a favor dos golpistas. Nós não fomos. Ela quem é? A diretora Maria Augusta Lobão. Inicialmente ela disse que era para preparar para o 7 de setembro, mas logo vieram aquelas palavras de ordem. E alguns de nós não concordamos. Os que não concordaram de forma clara ficaram marcados. E ainda em agosto, nós já tínhamos sido chamados no 28BC, já 2 vezes, eu, Mário Jorge, Abelardo, Anderson, Alceu, muitos estudantes já tinham sido chamados novamente no 28BC para depor sobre a USES, sobre a UNE. Nós não éramos universitários, mas faziam aquelas perguntas, nomearam um curador, porque nós éramos de menor, um advogado, Djalma Borboleta, para ser nosso curador. Ele era amigo do povo do Exército, então era curador, mas não defendia nenhum interesse nosso, senão para manter algumas formalidades naquele então, tidas como legais. Quiseram, não é, fingir,
estabelecer parâmetros de legalidade, certamente para não dizer que era uma ditadura aberta. A verdade é que nós éramos soltos e logo depois chamados novamente. Chamado pela polícia civil para explicar isso, para explicar aquilo. A qualquer pretexto, até que no dia 11 de agosto de 64, Mário Jorge, eu, Wellington Mangueira, Abelardo, Silvio Santana e outros tantos, imaginamos comemorar o Dia do Estudante. Porque também já saía aqueles artigos pesados contra a ditadura, contra o regime, por Heitor Coni, no jornal Correio da Manhã. E aquilo nos dava uma certa coragem, nos alimentava, nos dava ânimo para dizer que não podíamos nos curvar diante das injustiças e das arbitrariedades. Então, fomos falar com um padre lá do que o Cinema Vitória era da Igreja Católica. O padre nos deu, o Vitória, que era o maior cinema do estado. Qual padre? Esse é o meu nome? O padre era do Centro Operário Católico. Mas eu me cobre o nome, que é um nome bonito, porque ele depois se tornou, no início ele era um homem contra o socialismo e depois passou, já no final de sua vida, a defender o socialismo como uma necessidade para que o ser humano não humilhasse o outro ser humano, para que todos tivessem pelo menos dignidade de viver, não vivesse como escravo, nem vivesse esmolando, enfim. Foi ele até quem citou para mim, eu decorei e nunca mais esqueci. Aquelas parábolas de Jesus Cristo, mas, sobretudo, o que disse o profeta Isaías, né, acerca do lobo e do cordeiro, bem como viviam os primeiros cristãos, que está nos Atos dos Apóstolos, já do Novo Testamento. Era ele quem pregava isso. Então, não sei porque agora me esqueci o nome dele, hoje também é um dia tenso para mim, mas eu quero lhe dizer que esse padre permitiu e ele nos deu um filme, Marcelino, Pão e Vinho, porque era um filme mais... E foi aí que Mário Jorge teve a ideia de consultar os estudantes, dizendo que ia ter como prêmio uma Kombi, só que a Kombi era uma Kombi de brinquedo, era um protótipo, né? Era um protótipo. Mas ninguém levou com chateação nem nada, né? Foi uma brincadeira que foi feita. Eu sei que o Cinema Vitória não suportava de jeito, até nos corredores. Acredito, pelos cálculos da época, que tinha mais de 2.000 estudantes e mais não entrou, porque mais não era possível entrar, porque não comportava. Então, depois disso, a diretora Maria Augusta Lobão convidou um militar de alta patente do Exército para fazer uma palestra contra o comunismo, contra o socialismo, contra ideias subversivas. Esse cidadão foi lá, todos nós fomos obrigados a ir para o auditório, nem sabia o que se tratava, e lá esse cidadão começou, eu não sei o nome dele, mas ele propunha se construir uma organização cuja marca era uma garra de pantera, né? E os que não concordaram, não, todo mundo tem que levantar em homenagem à democracia, e alguns nos levantaram. Fomos identificados, Mário Jorge, Abelardo e Anderson, o Wellington, Jackson e Alceu. Fomos identificados no auditório do Ateneu como um dos que muitos não se levantaram. Valmor, por exemplo, não se levantou, mas não identificaram o Valmor. Identificaram aqueles que eram mais líderes, né? Os que tinham participação na vida política e estudantil. Então, nós 6 fomos expulsos do Ateneu, dizendo que era uma transferência ex officio, equivale a uma expulsão. Foi uma coisa terrível. Tentamos pelos meios democráticos. Fomos com base no regimento interno do Ateneu, que se chamava Colégio Estadual, mas o apelido era Ateneu. Pedimos à congregação que pelo regimento interno cabia recurso à congregação. Nos baseamos na lei de diretriz e base, mas de nada valeu, porque ela disse que era decisão do alto comando militar. Alguns conseguiram logo
indo para outros estados, arranjar colocação, pois que não exigiam a transferência de imediato, colégios particulares que queriam ganhar o seu dinheirinho, então não tiveram dificuldade de aceitar Anderson, Alceu. No caso aqui de Sergipe, não, que a coisa estava muito efervescente, ninguém aceitava. Público ou privado, não podíamos ir para lugar nenhum. Mas o padre Carvalho, por pedido de Dona Ivone, a mãe de Mário Jorge, que é a mãe da deputada Ana Lúcia, só para situar de que eu estou falando, o padre Carvalho aceitou esse pedido dela, porque o filho não podia ficar sem estudos, ela não pediu só para o filho, pediu para todos. Mas acontece que não tinha o clássico até então, só tinha as disciplinas do científico. E o padre Carvalho também temeroso, para não aceitar, porque o exército estava ali, dizendo que não era possível. Discretamente, Mário Jorge foi para o arquidiocesano. Só dando um corte, tanto que depois eu vou também, e ele e Abelardo, Mário Jorge e Abelardo, somos da primeira turma de formandos do colégio arquidiocesano, de 2º grau, porque ele não tinha, ele preparava para o seminário maior, né? Pois bem, então, Mário Jorge é aceito lá no seminário arquidiocesano, Jacques Figueiredo tenta no Rio de Janeiro, eu mais Abelardo tentamos em Salvador, pegamos até pessoas, o doutor Calazans, que tinha influência na capital baiana, mas nada foi possível, e o resultado é que nós voltamos sem muita perspectiva, e aí entramos com mandado de segurança. Mandado de segurança esse, cuja cópia se procura e não se encontra. Encontram até documentos de Lampião, né, de 1834, 37, 38, encontra-se, como encontramos, até de 1808, mas esse, não sei, acho que deve estar aí guardado, mas eu decorei uma parte deste mandado de segurança, porque de tanto repetir eu decorei, porque a última cópia que eu tinha, eu dei a Jacques Sá Figueiredo, e ele terminou perdendo nas mudanças, de uma casa para outra, nunca me deu uma cópia. Mas doutor Aquiles Lima, que foi nosso advogado, em determinado momento, ele diz, esses jovens foram expulsos do seu colégio sob acusação de subverter a ordem. Então, a mestra, letra maiúscula, e entre parênteses, ele bota, ou a mestra, letra minúscula, com a espada de Damocles, ou com outra qualquer, que não a da lei e da justiça, fez cortar o mal pela raiz antes de nascer natimorto. Na lógica dessa conjugação, como os vivos podem morrer, que se lhes encomende logo o mausoléu. E assim foram os impetrantes, banidos do seu colégio, expulsos de sua casa, sobre a falsa e pueril alegação de que poderiam delinquir, de que poderia causar subversão. Mas, meritíssimo julgador, o que é subversão? Subversão é tudo aquilo que, invertendo a ordem natural das coisas, provoca desarmonia social. Então, subversão é fome, é miséria, são baixos salários. Isto sim, que os revolucionários de massa deveriam coibir e não prender jovens imberbes que só têm a vontade de estudar, mais ou menos assim. Então, o juiz de direito, doutor Osman Buarque, que é parente de Chico Buarque de Holanda, concedeu a liminar. Quando nós fomos entrar no colégio, não foi possível, mas porque a ditadora da diretora proibiu, mesmo com o mandado do juiz, voltamos ao juiz, ele expediu ordem para o comandante militar, da polícia militar, que até então não estava entendendo bem o processo que estava ocorrendo no Brasil, creio eu, ainda obedecia a uma ordem judicial. Então, o juiz doutor Armando determina que o comandante imediatamente, e foi lá o oficial de justiça, designa um oficial para acompanhar os estudantes para adentrar do Colégio Estadual de Sergipe. Coragem danada dele. E aí nós entramos. A diretora foi horrível. Entra, não entra, entramos, para logo depois sermos presos. Eu e Abelardo, porque Jacques Figueiredo estava no Rio de Janeiro. Aí fomos presos, eu e Abelardo sequestrados, né? E encaminhados para Salvador.
Passamos um dia no 28BC, de madrugada saímos numa viatura, no meio do caminho o Major Damasceno mandou descer, Abelardo se desesperou, puxou o cabelo, não é possível, e ele mandando descer, eles desceram na frente da gente, com metralhadora, com pistola, e o Major, depois daquele negócio todo, eu fiquei acuado como um gato diante de um cachorro, e não sabia o que fazer, e me empurrou, o último militar que ficou dentro da coisa, me empurrou com o cano da arma dele, para eu descer, e eu quero me lembrar para dizer uma frase bonita, e a única coisa que eu disse, com a voz embargada, não sei se queria gritar bem forte, mas o medo era maior do que tudo, que parecia que eles iriam nos executar. E eu pensei, um desses caras que estão aí me executando, vão certamente ficar vivos, e nem todos vão concordar com uma estupidez dessa logo, e vão se lembrar, assim como se lembraram da frase de Fausto Cardoso, criança, adolescente. Então, pensei numa frase de efeito, mas disse apenas tão somente que lamentava que a diretora do Colégio Estadual, que o exército brasileiro fosse instrumento da vontade da diretora do Ateneu. Uma coisa assim, né? Lamentável que o exército estivesse servindo aos desígnios de uma diretora do Ateneu. O comandante ficou com a arma, o Major Damasceno ficou com a pistola, os outros com a metralhadora, nós dois, eu e Abelardo, espantados, e ele disse: parei aqui no meio do mato para dizer a vocês que se comportem, porque qualquer movimento suspeito será tido como tentativa de fuga, e a ordem que nós temos é atirar. Para mim aquilo demorou horas, mas deve ter sido minutos. Muita estrela, tudo escuro, muito mato. Aí depois de algum tempo, que para mim foram horas, corpo trêmulo, nos embarcaram e nos dirigimos para o quartel da Pólvora, né? Que é o quartel da 6ª Região Militar, o quartel do comando da 6ª Região Militar, no Campo da Pólvora, em Salvador, Bahia. Lá ficamos, eu e Abelardo, né, acuados, quando um outro preso de nome Guido Rocha, que eu não sei se está vivo, é de Propriá, médico, disse: olha, eu sou de Sergipe, não sei se vocês já viram falar, meu nome é Guido Rocha, eu tenho um irmão aqui que é da gente, eu sou branco, ele é moreno, mas é meu irmão, qualquer coisa ele vai estar aí, porque esse cara quer amedrontar, tal. Ora, isso foi no ano já de 65. Fique calmo, você não tem nada, né? Eu achei tão estranho ele falar com tanta desenvoltura, preso, mas falou. Na verdade, quando chegou em determinado momento, não tinha sanitário no lugar que me deixaram Abelardo, nós dois juntos, dentro de uma cela. Tinha que pedir a um soldado. Aí, já de noite, o soldado que nos levou disse: olha, o senhor me deu o telefone da casa do seu pai, que o doutor Guido disse que podia me dar, só para avisar seus pais, que eu sei que vocês estão sequestrados. Vocês não estão. E foi assim que eu dei o telefone do meu pai, na época 32, 37, e meu pai ficou sabendo que eu e Abelardo estávamos presos, né? Porque ele passou essa informação. Um soldado, foi o soldado, ou era parente de Guido, ou era alguém da confiança dele. E ele avisou meu pai que eu estava preso com outro rapaz. Ora, o outro rapaz, que a família estava desesperada, porque quando um de nós era um preso, um familiar procurava pelo outro para saber como estavam as coisas, era Abelardo. E aí, a mãe de Abelardo, que sofria do coração, desmaiou, teve muitos problemas, e nós lá, sem saber nada disso, várias pessoas tentaram ajudar, né? E eu sei que passamos uns dias lá no quartel da guarda
do corpo, sei lá, da 6ª Região Militar. Teve um coronel histérico que disse que qualquer coisinha mandou a gente descer de uma escada, tá? E ele nos recebeu embaixo, uma escada bastante íngreme, e disse: vocês dois são dois patites, vocês são inimigos da pátria. Toda descompostura que pudesse dizer, vocês não amam o Brasil, vocês são vermelhos. E eu cá comigo, eu sou até torcedor do Cotiguiba, que é azul e branco. Mas, claro, as ideias vermelhas que dei, mas eu, naquela hora, me lembrei do Cotiguiba. Porque vocês são vermelhos, não sei, coisa de adolescente, talvez o nervosismo. Em 2 momentos me lembrei assim. Por isso que eu tenho esse amor muito profundo pelo Cotiguiba, que também me acolheu na hora mais difícil. Pois bem, então, ele com uma arma e dizendo que bastava dizer qualquer coisa que ofendesse, que ela tirava. E dizia depois que foi em legítima defesa, foi num processo de tiroteio, que foi num confronto. O cara puxava os cabelos e parecia que ele estava se babando todo. Essa imagem que eu tenho hoje. Ele era branco. Tinha não sei se meio holandês, meio espanhol, aquele tipo de branco muito vermelho, olhos esverdeados, né? Mas brasileiro. E aqui também passaram minutos, até que chegou outro oficial, mandou ele se afastar e nós descemos. Teve esse lance lá. Depois de algum tempo, nós não sabíamos o que tinha havido aqui em Sergipe. Nós retornamos para o 28BC, onde ficamos, dessa vez, já não mais naquelas celas de soldados. Botaram numa cela de sargentos, eu e Abelardo. Era melhor. Que era melhor, menos mal, era mais espaçosa. Depois nós ficamos sabendo que a maçonaria tinha intervido, que nós éramos adolescentes, o padre Carvalho também, a igreja, Dom José Tentávora, interveio, né? Algumas pessoas, de uma forma ou de outra, tinham prestígio político, como Orlando Dantas, se bem que era um cara da social-democracia, que foi do Partido Socialista, era do Partido Socialista, era dono da Gazeta de Sergipe. Esse pessoal, depois eu fiquei sabendo, que comentava com um, com outro, e fazia aquilo que não era possível. Aqui, quem mandava aqui em Sergipe, quem mandava era a UDN. E a UDN tinha sido aliada do velho PCB. Então, por conta dessas vinculações, o professor Tiago Gonçalves, o doutor Silvio Santana, o médico, junto ali do Maciel, que era... Eu só sei que nosso tratamento foi menos grave a partir da chegada em Sergipe. E aí recebemos a visita do hoje Monsenhor Carvalho, que a gente chamava de Padre Carvalho, que era o diretor do Arquidiocesano, onde Mário Jorge já estava estudando. Dona Ivone interveio nisso, minha tia, a Cirema, que se chama Vivinha. Eu tinha uma tia no MEC, que já não tinha o nome Mangueira, que ela tinha casado, absorveu o último nome da família, Alvari Mangueira Marques, meu pai. Alvina Mangueira Marques. Quando ela casou, ficou Alvina Marques da Silva. E não tinha esses controles todos, e ela era a segunda pessoa do MEC. Então, o padre Carvalho sabia disso. Pediu que ela desse um documento que, pela lei federal, pela lei de diretriz e base, que ninguém podia ficar sem estudar, desde quando queria estudar, não tinha. E ela fez um documento bonito, sem dizer que era partidário, que era... E para garantir que eu e Abelardo pudéssemos ir para o Arquidiocesano para cobrir o padre, que é o padre, quando acolheu o Mário Jorge, não acolheu os demais, porque eu com tudo, mas não admitimos mais ninguém. E ele teve que fazer um documento para o Exército, que agora já se tem esse documento. Tem uma menina da universidade, filha de um radialista conhecido, que Lacerda, a filha dele descobriu esse documento, em que o padre se compromete a não atrair mais, porque o conjunto poderia ser o núcleo de... Repare que... Pois bem,
Mas aí o padre, já um ano depois, nos acolhe a mim e a Abelardo. Foi este o momento já em 65. Nos preparamos para o vestibular. Queríamos fazer filosofia, mas Dom Luciano disse que na escola dele já não entrava mais. Já tinha barrado Francisco Varela e não ia permitir mais ninguém lá. Na época não era a Universidade Federal ainda. A Faculdade de Direito era federal, gozava de uma certa autonomia. Os militares ainda não tinham tomado conhecimento de todas as expressões do poder, de todos os canais do poder, e havia uma certa autonomia. E lá também tinha o doutor Osman Ora Fontes, que é o pai adotivo, digamos assim, casado com a tia de Ana Lúcia, que criou Ana Lúcia, deputada, e que sempre foi de esquerda, e ele era procurador-geral da República. Tinha o doutor Gonçalo Orlenberg, de família tradicional, tido como conservador, mas um homem liberal, um democrata convicto, como diretor. Então, foi a única escola que a gente pôde, e também por conta das vinculações políticas dos nossos pais, amigos e familiares, a Faculdade de Direito não criou obstáculo, não exigiu folha corrida, queria só se fôssemos transitada e julgada a sentença de condenação, tal, colocou que a lei estabelecia, a lei democrática até então vigente. E assim nós todos fizemos vestibular para a Faculdade de Direito. Aí engrossamos as nossas fileiras, porque o Hélito da Mota Paixão, que depois veio a ser prefeito de Aracaju, ele já tinha ideias também de esquerda e vai fazer o vestibular. Então o vestibular já foi com o João Augusto Gama da Silva, que já foi prefeito de Aracaju também, e que tinha participado ativamente das greves de 63 e que esteve conosco em todas as lutas pela democracia. João Augusto Gama da Silva também ingressa na faculdade. Então fica na Faculdade de Direito um grupo muito grande de jovens que pensavam um Brasil melhor, pensavam um Brasil livre de todas as amarras, e que tinham realmente descoberto, lendo os livros que nós fazíamos, grupo de estudo, lendo os livros de Alberto Passos Guimarães, 4 séculos de latifúndio, este livro, lendo livro do sergipano Sampaio, não só o poeta Zé Sampaio, como do Mendonça Sampaio, Aloísio Mendonça Sampaio, que tinha sido preso em 52, que já vem sendo do PCB desde mas foi para São Paulo, se tornou juiz de direito, não tinha esses mecanismos de controle ainda, o Estado, e ele estava lá, mas a gente lia os livros dele, sabíamos da posição. Então, nós conseguimos fazer um grande grupo dentro da Faculdade de Direito, porque passaram no vestibular eu, o Hélio Mangueira, Mário Jorge, que passou em primeiro lugar, passei em sexto, Mário Jorge, Benedito Figueiredo, que já veio do Congresso da USP, o congresso que eu fui esfaqueado, meu grande amigo, doutor Benedito Figueiredo, o Hélio Paixão, de quem falei, João Augusto Gama, Célia Barreto, né? Silvio Santana, Moacir Soares da Mota, já estava na faculdade Claudinho. Então, a Faculdade de Direito se tornou um reverencial de luta contra a ditadura e pelas liberdades democráticas. Diga-se de passagem que isso coincide com a luta pela construção da Universidade Federal de Sergipe. E Dr. Gonçalo, anticlerical por natureza, não queria estar subordinado a uma universidade cujo comandante fosse Dom Luciano. E facilitou para nós os estudos que tinham chegado às mãos dele, do MEC, numa vinculação com a USAID, eram os famosos convênios MEC e USAID. E simplesmente nos deu a conhecer o que se passava. Quando chegou aqui um representante do MEC, está disputando o Luciano, fizeram lá um manifesto
Mas estava gente do Exército, já tinha gente com medo de Dom Luciano, muitos da Faculdade de Direito, antes da nossa chegada, tinham sido presos. Eu sei que, como calouro, perguntaram se eu topava ler. Eu que já era líder estudantil, que já tinha sido esfaqueado, que, né, participei da USES. Ficou no meio do mato lá, com os caras apontando arma. Já tinha sofrido essa desgraça no mato, havia aquele sentimento de revolta, aí doutor Gonçalo Hollenberg, o diretor, agora que eu posso dizer, é preciso dizer as coisas, é preciso dizer, ele não disse você valer, é preciso dizer as coisas. Então, esse manifesto, por incrível que pareça, no interesse da Universidade Federal, defendia-se autárquica, como era a Faculdade de Direito. Claro, que deveria ser, como terminou sendo, uma fundação federal. Mas, naquele então, a gente entendia que a fundação seria regida, e por norma do direito civil, na época o artigo 16, e isto daria a grupos privados uma vinculação menos científica à universidade, além do que poderia cobrar. Nós queríamos uma universidade gratuita e de boa qualidade, pública, gratuita e de boa qualidade. E é nisso que eu li o manifesto, que ensejou Dom Luciano fazer na Cruzada um jornal, que era da igreja, semanário. Ele fazia as perguntas e ele mesmo respondia. E por que eu digo que ele fazia as perguntas e ele me respondia? Porque Ivo Marques de Barros, meu compadre, veio a ser meu compadre, torcedor do Cotiguiba, normalmente do Cotiguiba, viu quando ele fez, e quando ele, que era revisor, viu aquilo, então Luciano, ele estava perguntando, respondendo, então, e botando quente no meu amigo, Wellington Mangueira. É que Ivo tinha sido meu colega no jornal de Sergipe, que era dos Teixeira. E os Teixeiras tinham criado o MDB, tinham participado também do Zé Carlos Teixeira. E lá fizemos uma boa amizade. Ele me tomou como compadre. Pois bem, lá, quando ele está lá na Cruzada e vê uma desgraça dessa, não é? Eis que, qual foi a saída que eu encontrei? Ô, Wellington, você estava com compromisso, não estava? Estou com compromisso. Vamos... Mas deixa eu finalizar isso aqui. Então, Dom Luciano, nessa reportagem, Dom Luciano pergunta, quem foi que se manifestou contra a universidade, a criação de uma universidade em forma de fundação? Aí ele responde, o Wellington Mangueira, aquele que já foi preso várias vezes pelo 28BC como subversivo, que tem aquela vinculação com os comunistas, tá? Mais ou menos assim. Eu não tenho texto, mas no Instituto Histórico e Geográfico tem uma professora que pesquisou, e depois pesquisa, vê, mas tem medo que Dom Luciano está vivo, não quero ofender, ele já está morrendo, tal. Eu não tenho nenhum ódio, já perdoei, até porque ele, Dom Luciano, me pediu perdão diante do MST, lá em Socorro, na cidade de Socorro, ele, numa reunião, naquele CAIC do Conjunto Jardim, que depois foi destruído, ele pediu perdão diante de uma freira fantástica, que o acompanhou, não sei se acompanha ainda, que veio da Itália, uma moça assim, e ele pediu, olha, me perdoe, e tal. Eu também, não, também, se eu exagerei, porque também fomos à forra. No trote seguinte, nós encontramos uma forma de dizer, Luci, aí botava um dedo duro, ficava do ano, Luciano, ficava Luciano, e o dedo duro ficava Luciano, o dedo duro do ano. Num cartaz, eu tenho essa foto. E certamente o serviço aí, segurança tem. Então, foram momentos assim que antecederam os grandes momentos das grandes manifestações dos anos, do ano 68. Isso foi antes de 68. Não é? Deve estar em 60. Não entrou no Partido Comunista ainda, não. Porque a história, uma vez eu ouvi você contando da tal Kombi. Aí depois é que eu vou casar isso com o Partido Comunista. A essa altura já éramos do Partido Comunista Brasileiro. Entrei no dia 3 de janeiro, aniversário de Luiz Carlos Prestes, de 1966. A Kombi foi dirigida por Mário Jorge, era a Kombi do pai de Aninha, o seu Claudomir Andrade Vieira,
E nós consagramos assim, nos batizamos, porque as ideias já vinham antes e já haviam discutido, e eu aceitei distribuir o manifesto. Manifesto que pouca gente sabe, o manifesto que foi distribuído, ou melhor, talvez seja a primeira vez que alguém vai ouvir, porque nem 28BC, nem tortura, nem nada. O manifesto que nós distribuímos em 66 foi trazido pelo deputado Zé Carlos Teixeira. Não sei se ele sabia que era do PCB, mas ele era aliado. Ele trouxe e entregou a Serivaldo Pereira um pacote enorme, papel seda, papel fino, digo melhor, de um manifesto ao povo brasileiro. E a prova para a gente entrar distribuímos. Depois dessa distribuição do manifesto, nos reunimos na coroa do meio, que não é essa que está aí, era só dunas e manguezais, mas tinha umas estradazinhas, tinha uma casa distante do Major João Teles, companheiro do velho PCB, que, segundo depois eu soube, estava ali para dar qualquer proteção. Bom, então nós nos reunimos ali, não é? Eu me recordo que estava com um livro de Nietzsche até, e fui chamado a atenção, devia estar com o livro de Karl Marx. São esses os momentos, e a gente pode parar por aqui que eu tenho esse compromisso. Depois a gente retorna. Agora a gente volta porque eu fiquei com muitas dúvidas. Desde do momento inicial não consegui conectar bem a história. E uma das linhas editoriais disso é que é uma entrevista de sergipanos importantes, feito por alguém que não conhece a história de Sergipe. Então as minhas perguntas, eu não consegui entender bem o processo. Devem ser perguntas simples, mas a gente volta na próxima encontro. Agora não, né? Muito bem, eu vou... já me interessei desde do evento do Cine Vitória. Sim. Mas não é para a gente retoma. Não é para responder agora, não. Como é que vocês conseguiram organizar? Quem eram os 2.000 que estavam ali? Que tipo de estudante? Os estudantes do Ateneu, do Tobias Barreto, porque os do Jacques Figueiredo, a diretora Judite e Benedito Oliveira não permitiram que saísse. Mas vamos voltar com mais calma nesse... Com mais calma. Fundamentalmente foram os estudantes do Ateneu e do Tobias Barreto, que lá estavam. O processo de prisão, do sequestro, né? Detalhes, eu gosto de... Pronto, vamos detalhar. Que vocês conversavam na cadeia. Certo. Me lembro que eu li Os Amores de Napoleão. Você criou o livro? Ou... Não, eu levei o que ele podia levar nada. Quem conseguiu esse livro foi Guido Rocha. Não sei, com Os Amores de Napoleão. Napoleão Bonaparte, os caras não criaram problema em ler. Mas muito interessante, muito interessante. Não, vou desligar aqui, hein?